Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema Como fazer um artigo científico em 3 passos. O objetivo desse vídeo é dar um norte para as pessoas de como fazer uma publicação, uma pesquisa ou iniciar até mesmo. Então, para isso, eu tenho que destacar que hoje o artigo científico significa muito mais do que um trabalho. Ele significa a possibilidade de você dar peso, importância e destaque no seu currículo profissional. Ele também serve essa publicação como forma de pontuar em alguns concursos públicos. Isso mesmo, você consegue, dependendo do edital, ele coloca como forma de desempate ou até mesmo de cômputo de pontuação. Então, você já acaba saindo na frente dos seus concorrentes. E ainda, você demonstra que você tem autoridade ou começou a construir um certo know-how em relação ao determinado tema, porque você demonstra que você já publicou alguns ensaios, algumas pesquisas, alguns resultados fruto de uma investigação que você fez, e isso você consegue comprovar com essa publicação. Então a ideia é contar para vocês como é que começa, né? Quais são como é que é a dica para você começar a estruturar e então os 3 passos para você elaborar o seu artigo científico. Então a gente começa pelo tema. Então, antes de mais nada, eu quero então fazer uma pesquisa, eu quero. Primeiro você tem que ter uma certa curiosidade dentro de você, uma inquietude que você não está confirmado, você quer aprofundar sobre a matéria, aquilo te despertou algo a mais, então você vai pesquisar. E em cima dessa pesquisa, tem que ser em cima de alguma coisa que chama a atenção, que é atual, né? Você vai falar sobre algo que já foi pacificado, que todo mundo já concorda, ou que já foi exaustivamente discutido? Não, você vai pegar algo que é novo, algo que é diferente. Em cima desse questionamento, você procura uma divergência. Limita a uma pequena parte de todo esse assunto. E geralmente é mais fácil você começar por essa contradição, esse choque de ideias. E aí você começa a investigar sobre materiais que falam sobre o assunto, decisões judiciais, notícias, tudo que envolve o assunto, até para você ver, nossa, pouca gente fala ou muita gente fala. Lembrando que, enquanto autor de artigo científico, de uma pesquisa, você é imparcial. Você pode até ter uma tendência a ser mais de um lado do que do outro, mas enquanto autor de artigo científico, você deve se manter equidistante. Uma dica em relação ao tema: peça ajuda a um professor ou alguém mais experiente, porque ele te direciona e ele é capaz de falar assim, olha, esse tema já foi tratado, já está simulado, já não tem mais o que se dizer. Porque o que envolve um artigo científico? O artigo científico é uma forma de publicação de autoria declarada, quer dizer, você expõe o seu nome, você expõe o seu título e você fala assim, eu publiquei sobre isso. Lógico, um artigo científico, a estrutura dele ele é um pouco mais reduzida do que uma monografia jurídica, um trabalho de curso, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Porque geralmente um artigo científico, dependendo do edital ou dependendo das regras metodológicas, da onde você vai publicar, ele gira em torno de 12 a 15 páginas. Então, é algo mais sucinto, algo mais direto. É a forma, o artigo científico, de você apresentar o resultado de uma pesquisa.
baseada em conceitos, métodos, técnicas, processos e resultados. Então, você escolhe o método que você vai direcionar a sua pesquisa. Eu quero fazer um estudo de caso, eu quero fazer uma compilação, eu quero fazer fazer um questionário, uma colheita de resultados. Você vai direcionar e aí você vai estruturar o seu trabalho conforme esse método. Porque lembre-se, quais são as partes que compõem o artigo científico? Título, autor, e aí o autor vai com a sua titulação acadêmica. Um resumo, dependendo do local que você publica, vai ter o abstract, que é a versão em inglês do seu resumo. As palavras-chave, de 3 a 5 palavras-chave. Um sumário, então as principais partes do seu trabalho. O próprio conteúdo, que envolve a introdução, desenvolvimento e conclusão, e as referências bibliográficas. Então, basicamente, um artigo científico acompanha nessa forma. E quais são as 3 dicas para se fazer um artigo científico? De forma muito rápida, a gente tem que ter em mente que um artigo científico, eu vou começar a primeira dica com um sumário. Eu tenho que fazer um roteiro de quais são os passos, quais são os capítulos que eu vou escrever e aonde eu vou chegar. Com o sumário, você consegue dividir até os espaços e saber sobre o que você está tratando. Nossa, eu estou falando dessa parte do capítulo 2, mas eu já falei no capítulo 1. Então, você consegue estruturar e deixar aonde é o assunto respectivo na sua parte que vai ser tratada naquele desenvolvimento. Então, a primeira dica, faça um sumário sabendo aonde você vai chegar. Segunda dica, comece pelo elemento textual, isto é, comece pelos capítulos. Esqueça introdução, esqueça abstract ou resumo agora. A ideia é você desenvolver a ideia e até mesmo colocar tudo aquilo que você entende sobre o assunto. Então, capítulo 1, vou falar sobre conceitos. Capítulo 2, da divergência. Capítulo 3, os resultados. Ponto. Você já estruturou e você já começou a escrever. Porque o grande entrave de fazer um artigo ou até mesmo de escrever é o primeiro parágrafo. Como é que eu começo? E se você já começar no desenvolvimento, você já presume que você já superou aquela parte de começar o trabalho. Terminar na parte textual, aí você vai para os elementos pré e pós-textuais. Isto é, você faz a introdução, e a introdução nada mais é do que a apresentação do tema, a metodologia e aonde você pretende chegar. E aí você contou uma prévia, um menu degustação sobre aquilo que a pessoa vai ver, e depois você faz o sumário, porque é o extrato, é a parte condensada da sua introdução, mais a parte da conclusão. Então, essa é a terceira fase. Aí fica uma dica, um bônus em relação a fazer um artigo científico bom. Não esqueça de fazer uma revisão, uma releitura em cima do seu trabalho e deixe adormecer. Não tente ler tudo nessa hora e terminar. Por isso que não dá certo fazer de última hora um artigo científico se você não tem experiência. Porque é necessário ter esse momento em que ele vai florescer, ele vai crescer que nem uma massa de pão. Então, quais são as 3 dicas? 1, faça o sumário. 2, comece pelos elementos textuais. 3, depois você cuida dos elementos pré-textuais, introdução e resumo, ok? Bom, espero que você tenha gostado do tema. Me conta aqui nos comentários, né, se esse tipo de assunto que você gosta, se você pretende fazer um artigo científico, se eu posso te ajudar a fazer, né? Quem sabe te dar uma direção ou até mesmo uma delimitação para você conseguir, certo? E se inscreva no canal, para assim eu ter a resposta direta de que você está gostando do conteúdo que eu faço daqui com muito carinho, tá bom? Um grande beijo, te vejo no próximo vídeo.
Tchau, tchau!